Isso mesmo, professora. Animada. Boa noite a todos vocês, alunos do curso de Gestão Pública, da disciplina de Metodologia Científica. Eu sou a professora Jeane Castro. Quem me acompanha como professor auxiliar é o professor Giovanni e todos os professores EAD e professores presenciais. Então, pessoal, nós estamos aqui em 157 pessoas. Agradeço a presença de vocês e, para além de agradecer, eu vou falar para vocês por que é importante estar aqui. Por que é importante nós estarmos todos aqui numa aula de revisão? Tem vários motivos. O primeiro deles é que nós estamos no primeiro semestre, ainda estamos nos acostumando com esse modelo de EAD, nos acostumando com os professores, nos acostumando com a metodologia e saber o que esperar de uma avaliação nos prepara para que nós possamos atingir os nossos objetivos, que é alcançar aí, nessa avaliação, a nota 6. 6, que é acumulada com os 4 pontos de atividades que todos vocês devem ter feito, já irão aí alcançar aí a nota 10, né? Então, é muito importante que nós estejamos aqui para sabermos o que esperar dessa avaliação. Lembra que na semana passada nós conversamos sobre a importância de sabermos aonde estamos. E nós estamos aqui na disciplina de metodologia da pesquisa, mas o que esperar dessa prova? Então, conhecer o modelo de prova, conhecer o modelo de questões, já nos ajuda no sentido de ser mais intencional com os nossos estudos. Então, quando eu for assistir ao vídeo, quando eu for fazer a leitura do material, eu já imagino como que aquele material pode ser cobrado na avaliação. Tudo bem? Então, é por isso que nós estamos aqui, para conhecermos o modelo de avaliação utilizado, entender que esse modelo vai ser muito semelhante com a avaliação que será oferecida, e nós temos condições de fazer uma autoanálise para saber se ainda precisamos revisitar o material ou se já estamos aqui, ó, já ok para a nossa avaliação, tudo bem? Então, como que vai ser a avaliação? A avaliação, ela é uma estrutura de prova que é composta por 10 questões, certo? 10 questões, sendo 9 objetiva e uma descritiva, certo? Mas nós vamos conhecer como que será essa descritiva também, tá? Mas vai ser, não é eita não, vai ser uma prova excelente. Eu tenho certeza que vocês serão aí muito bem avaliados. E tem mais uma coisa. Por que que é bom estarmos aqui? 192, 193 pessoas, muito bem. Nós temos mais uma situação favorável à nossa presença aqui. Eu vou passar aí para o meu colega Giovanni para falar o que mais nós temos a ganhar com essa aula de revisão. O que que a gente tem, professor? Boa noite a todos. Olha, além de vocês terem mais ou menos conhecimento do como vai ser a aula, entendeu? Vai ser uma busca, a professora vai explicar direitinho, então só copiar esse modelo que vai dar certo, entendeu? Vocês vão fazer com êxito. Vão tirar todo mundo nota 6, nota máxima. E além de tudo isso, dessa explicação, vocês vão ter um ponto extra de estarem participando. E mais uma coisa, eu vou passar aqui depois, lá no final da aula, a lista de presença no fórum para vocês assinarem. E vocês vão assinar, não é no Google normal, é no do Google, como é que é o nome? A Uniteams. Se vocês forem assinar aqui pelo o Chrome normal, ele vai pedir para o acesso. Então, vocês vão abrir o da Uniteams e acessa, ok? Certinho, pessoal? O que vocês tiverem de problema, deu problema na hora de assinar a lista, professor, não deu certo. Faz um print e manda para o seu tutor presencial, ou EAD, tudo bem? Combinado?
Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar para nós sermos bem objetivos com o nosso encontro, que é conhecer o modelo de questões e interagir aqui, tirar alguma dúvida que porventura ainda reste. Eu vou compartilhar com vocês o material. Não vamos trazer aqui 10 questões. Nós iremos trazer apenas algumas questões, só para a gente poder ter ideia de como que vai ser. Tudo bem? O objetivo aqui não é esgotar todas as possibilidades, mas é conseguir visualizar o modelo de avaliação que nós iremos utilizar. Então, vamos lá. Só para a gente deixar aqui registrado, tá, vocês estão conseguindo visualizar? Está em tela cheia? Em tela cheia, não, mas estamos vendo. Não? Não. Cliquei no livrinho aí, professora. Embaixo aí no livrinho. Senão eu passo daqui. Não, eu fiz umas pequenas modificações, então vamos ficar desse jeito aqui mesmo. E eu estou compartilhando aqui no livrinho. Mas vamos lá. Dá para visualizar, não dá? Sim. Consegue visualizar? Tudo bem. Professora Jeane, Ah, aqui, desse lado da apresentação, a senhora coloca no livrinho, não tem? Aí o slide da apresentação que a senhora colocou? Aí embaixo tem o modo de exibição de leitura, que fica ao lado desse que a senhora tá. apertou. Isso aí. Pronto. Deu certo? Pronto, gente. Deu certo. Deu certo. Professor, Oi. desculpa interromper, boa noite. É porque eu acabei de entrar e eu vi pela metade sobre a questão da lista de presença. Eu queria saber se a senhora poderia repetir essa parte. Claro, professor Giovanni, pode explicar novamente aí? Eu depois vou colocar o link aqui no chat da lista de presença. Então, na lista de presença, quando você for abrir, você tem que abrir daquela plataforma do Google, ou do Google não, da Uniteams, né? Lá não tem, quando você vai abrir, não tem o Chrome, aí o Chrome não tem aquela outra parte que é da Uniteams, para você entrar no site, aí você vai copiar e colar lá na aba de cima, onde digita o site, tá? Aí ele vai abrir normal. Se você for abrir pelo Chrome normal, ele vai pedir licença, né? Solicitação para você acessar. Como ele é feito aqui na nossa plataforma da Uniteams, ele não aceita abrir pelo Chrome. Digamos, você vai colocar digitar lá o uniteams.com.br e coloca o seu login normal, como você vai acessar a plataforma, e só colar. Muito obrigada, viu? Desculpa. Depois, se o professor quiser, depois que eu apresentar aqui a avaliação, ele pode fazer uma exibição aí, só porque às vezes a gente não tem familiaridade com essas terminologias, professor Giovanni, e aí, se você conseguir exibir, para eles vai ficar melhor. Tudo bem? Ok, tudo bem, combinado. Perfeito. Então, pessoal, nós estamos aqui, depois de apresentada aí as informações, né, prévias do nosso encontro de hoje, nós estamos no curso de Tecnologia em Gestão Pública, a nossa disciplina é Metodologia da Pesquisa Científica. Hoje é apenas uma aula de revisão, para que nós possamos conhecer o modelo de avaliação, e eu sou a professora Jeane Castro, uma pessoa muito feliz por estar aqui com vocês nessa noite. Então, vamos lá. Vamos pensar aí nessa primeira questão. Segundo Fulgêncio e Liberato, de que forma o conhecimento prévio, que é a informação visual, lembra do nosso encontro, informação visual, informação não visual, influencia a compreensão da leitura? E aí eu vou pedir a participação de vocês. Contribuam comigo, eu vou lendo as questões e vocês vão colocando aí no chat qual é a alternativa que vocês imaginam que seja a correta. Vamos combinar assim? Então, vamos lá. A alternativa A é: permite que o leitor compreenda um texto sem precisar interpretá-lo? Será que é isso? A letra B: reduzir a necessidade de esforço cognitivo, tornando a leitura automática? Alternativa C: facilita a interpretação ao complementar as informações visuais captadas pelos olhos. Será que é essa?
substitui a necessidade de ler o texto na íntegra, pois antecipa o seu julgamento. Será se é essa? Torna a leitura mais rápida, eliminando a necessidade de análise crítica. Professor Giovanni, como eu não estou, e demais professores, como eu não estou visualizando o chat, estou visualizando apenas a apresentação, qual é a alternativa que está saindo aí no chat? E me falem aí o que é que vocês acham que é a alternativa correta. Olha, todos estão respondendo aqui, a maioria, a C. A C? Será Isso, mas- se é C, facilita a interpretação ao complementar as informações visuais captadas pelos olhos. Gente, será se eu dei uma dica na hora da entonação, na hora da... Será se eu dei algum spoiler aí? Ou é porque o pessoal já está aí afinado mesmo? O enunciado entrega. Professor? As questões Tá entregam, professor. afinado, o povo tá afinado, viu? Tá afinado, né? Posso continuar animada? Muito bem, pessoal. Muito bem, muito bem. Quem optou aí pela alternativa C, olha aí o bonequinho que o professor Giovanni colocou aí, de alegre. Eu também estou aí nessa mesma pegada, viu? Aqui pulando de alegria. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Alguém colocou outra alternativa? Então, vamos lá. Por que a informação visual ela influencia na complementação aí da compreensão da leitura? Vamos entender. O conhecimento prévio, ele é essencial para a Professora, Oi. tem um microfone ligado e está atrapalhando. Bloqueia ele. Pode Acabei de desativar ele, acabei de desativar. Perfeito. Eu estava Então, procurando vamos lá. aqui para desativar. Muito bem. Por que a informação visual ela facilita a interpretação ao complementar as informações visuais captadas pelos olhos? Vocês estão absolutamente certos. Então, lá naquela nossa aula, nós informamos, nós reiteramos, né, que o conhecimento prévio, aquele conhecimento de mundo, o conhecimento que vai sendo acumulado ao longo da nossa vida, ele é essencial para a leitura, pois permite que o leitor, ele possa, né, a partir da relação com as novas informações, com aquilo que já conhece. Então, ele facilita a interpretação e a compreensão do texto. Por quê? Imaginem que eu vou ler um texto sobre algo que eu nunca li, nunca ouvi falar. Então, a minha dificuldade em relação a essa interpretação, ela vai ser maior, porque eu vou tentar procurar fazer conexão com aquilo que eu já vi, que eu já vivenciei, que eu já experimentei. Então, a nossa experiência de mundo, ela é muito importante na hora da compreensão de um texto. Por isso que a experiência de cada um de vocês é importante para nós, porque vai ser a partir dessa experiência que novas informações vão sendo acumuladas e a facilidade para a interpretação dessas informações a partir daquilo que a gente já conhece. Tudo bem? Podemos passar para a próxima questão? Vou passar. Então, a segunda questão. De acordo com Koch, 2009, que é um texto, um autor que a gente utilizou, qual é a principal característica do conhecimento científico? Vou lá, ler com vocês. Qual é a principal característica do conhecimento científico? Ele segue um processo rigoroso que envolve a formulação de hipóteses, experimentação e testagem. Será que é essa? É subjetivo. Olha, o conhecimento, característica essencial do conhecimento científico. Ele é subjetivo e depende exclusivamente de interpretação individual do pesquisador. Será se é essa?
tem muitos alunos tá falando que é a letra A, né? Será certo, professora? Vamos lá, vamos ler as outras alternativas, né? Alternativa C, baseia-se apenas na observação empírica, que é aquilo que a gente observa aí no nosso dia a dia, nas nossas vivências, sem a necessidade de teste ou comprovações. Gente, aqui não tem como, né? É constituído por verdades absolutas e imutáveis, sem possibilidade de revisão. E a última alternativa, dispensa a repetição de experimentação, pois uma única comprovação é suficiente. Fale aí, professor Giovanni, qual foi a alternativa aí mais votada? 99% deu A. Meu Deus, será que essa prova está fácil demais? Ou é porque o pessoal realmente está estudando? Eu acho que o pessoal está estudando, professora. Eu também acho. Que é boa. Eu acho que eles estão estudando. Muito bem, pessoal. Vocês, esses 99%, estão absolutamente certos. Vamos lá dar uma olhada aqui no que esse autor nos apresenta e por que a principal característica do conhecimento científico, que segue um rigor, um processo rigoroso, que envolve a formulação de hipóteses, que é saber o porquê, que envolve a experimentação, que é saber se aquilo realmente é dessa forma, que envolve a testagem. Então, essa é a alternativa correta. Vamos dar uma olhada aí nas situações que elimina totalmente as outras possibilidades, né? É subjetivo e depende exclusivamente da interpretação individual do pesquisador? De forma nenhuma, isso não é ciência, isso não é conhecimento científico de forma nenhuma. Baseia-se apenas na observação empírica de jeito nenhum, porque se fosse empírica não seria científica, sem a necessidade de testes e comprovações de forma nenhuma. É constituído por verdades absolutas? De forma nenhuma, imutáveis. Nós falamos por várias vezes nos nossos encontros, nas nossas gravações, que nós não temos verdades absolutas, que a nossa pesquisa, ela resulta sim em uma verdade, e essa verdade, ela pode sim ser provisória. Porque se vier um outro pesquisador em um outro momento, inserindo novas variáveis, o resultado pode ser outro, né? E ele fala, sem possibilidade de revisão? De forma nenhuma. É tanto que a ciência é algo em movimento, que nós precisamos sempre estar revisitando os nossos métodos, revisitando aí o nosso objeto de investigação. Então, tudo isso é algo que está em constante movimento. Dispensa a repetição da experimentação? Não, a partir do momento que eu começo um processo investigativo, é muito importante que eu faça essa repetição, essa experimentação, justamente para saber se o resultado é exatamente esse. Pois uma única comprovação é suficiente? De forma nenhuma, especialmente em pesquisas que exijam a testagem, né, de algum produto, de alguma experimentação que exija aí a comprovação de mais que uma testagem. Então, vamos lá. Então, o nosso autor, ele falou aqui que o conhecimento científico, ele se caracteriza por um processo sistemático que inclui a formulação de hipóteses, experimentação, testagem repetida, garantindo a confiabilidade dos resultados e a possibilidade de construção do saber científico de maneira objetiva e verificável. Então, todas as nossas experimentações, elas precisam passar pela leitura dos nossos pares, pela leitura de outros pesquisadores, para saber se realmente aquele resultado é algo confiável, é algo que está sendo apresentado e que é corroborado pela teoria, pelos profissionais pelos pesquisadores que já
estudaram sobre esse assunto. Então, vocês estão absolutamente certos. Nós cremos que nós teremos aí uma avaliação de excelente qualidade, viu? Contando aí com uma nota 6. Vamos para a terceira questão? Nós vamos ficar aqui, se eu não me engano, eu preparei 4 questões, tá? Então, não fiquem aí pensando que nós teremos muito tempo aqui. Aqui é só para a gente poder aí visualizar um pouco de como que vai ser essas questões. Então, vamos para a terceira questão. Vamos ver se o pessoal estudou mesmo, ou foi porque aquelas alternativas ali apresentaram situações muito óbvias, né? Mas quem não sabe, nem o óbvio a gente consegue ver, não é isso? Então, vamos lá. Terceira questão. De acordo com o método hipotético-dedutivo, lembrem lá aqueles vários métodos que a gente colocou e passou ali por eles, mas que a gente também orientou vocês a ler o material da apostila, que teria aí uma explicação muito mais detalhada. Qual é o papel da falseabilidade na construção do conhecimento científico? Vamos lá? Dar uma olhada aí nas alternativas. Então, a alternativa A garante que todas as hipóteses formuladas sejam confirmadas como verdadeiras? Será se a falseabilidade é uma falsa, outra verdadeira? Será se garantir que todas as hipóteses formuladas sejam confirmadas como verdadeiras? Será se essa? Vamos lá para a alternativa B. Permite a testagem de hipóteses por meio da tentativa da refutação. O que vocês acham? Hipótese, falseabilidade, e se nós estamos aí atestando a falseabilidade, será se é por meio de uma testagem da refutação? Alternativa C. Elimina a necessidade de experimentação baseando-se apenas na lógica dedutiva? Vamos para a alternativa D. Assegurar que o conhecimento científico seja absoluto e imutável? Ali, na alternativa da questão passada, a gente já meio que eliminou uma questão como essa. Substitui a formulação de hipótese pela simples observação dos fenômenos naturais? Será se isso tem a ver com ciência? Olha, pessoal, quando a gente vai responder uma questão objetiva, é lógico que nós precisamos saber qual é a alternativa verdadeira. A que mais se aproxima aí com aquilo que nós estudamos. Mas a gente também é um conhecimento de mundo que, baseado no contexto que nós estamos estudando, tem palavras aqui que nas alternativas elas apontam para uma eliminação de imediato, que não tem nada a ver com o conhecimento científico. Só pela eliminação eu já consigo aqui excluir algumas alternativas, mesmo se eu não soubesse exatamente qual é a alternativa correta. Então, vamos lá, ó, vamos marcando. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui também de forma nenhuma, essa outra aqui absolutamente não tem condições de ter a resposta. E depois vou lá, porque aí me ajuda a me reportar para aquele momento das aulas, dos vídeos, e fala, não, isso aqui está correto, isso aqui está correto, isso aqui está correto também. Então, a alternativa é essa. Vamos lá, professor Giovanni. Qual é a alternativa que o pessoal colocou aí? Essa aqui é mais difícil, né? Porque essa daqui exige também que nós memorizemos. É lógico que a gente precisa entender. Na verdade, memorizar é um processo de acumulação do conhecimento. Mas a gente precisa memorizar aqueles aspectos que são fundamentais em um determinado método. Eu falei que o microfone estava desligado. É 99,5%. Aqui está respondendo a letra B, professora. Não, professor. Sério? Olha, o povo está estudando, viu? É Será mesmo? mesmo?
que você acha, Dalva? O povo está estudando ou porque as questões estão fáceis? Eu acho que o pessoal está estudando. Vocês são bonzinhos, hein? Olha, eu acho Vamos que, ver? assim, 70% eles estão estudando e 30% tá colaborando. Está colaborando, né? Mas o nosso objetivo é fazer pegadinha, professores aí que estão conosco. É o objetivo do ensino superior fazer pegadinha para aluno? Ó, o Aldair está falando que estamos estudando. Muito Isso. bem. Em nenhum momento da elaboração dessas questões, pessoal, eu me dei a oportunidade de ficar fazendo pegadinha para vocês. Eu quero mesmo é que vocês eliminem as situações que apontam para um erro de uma questão e que vocês estejam convictos de que é aquela a alternativa correta. Vamos lá? O método hipotético dedutivo... opa! Tá aí, tem mais um bonequinho alegre com vocês. Só vamos aqui entender um pouquinho desse método, né? Então, o método hipotético dedutivo, ele, conforme a formulação aí pelo autor, Karl Popper, ele enfatiza a falseabilidade como critério fundamental para o conhecimento científico. Isso significa que as hipóteses elas devem ser testadas e submetidas a tentativas de refutação para que possam ser consideradas cientificamente válidas. Exatamente o que está aí na alternativa B. Vocês estão absolutamente certos. Mas não só de questões objetivas vive o acadêmico de metodologia da pesquisa científica do curso de gestão pública. Vamos conhecer um pouquinho de uma possibilidade de uma alternativa de uma questão descritiva. Veja que em nenhum momento o objetivo é só que vocês decorem. Memorizar, nós precisamos memorizar, porque faz parte do processo de acumulação do conhecimento. Mas, para além dessas questões objetivas, eu quero que vocês façam conexões com as vivências de vocês nesse ambiente acadêmico. Então, a proposta dessa questão é que vocês associem o conhecimento que vocês estão obtendo com as vivências de vocês. Então, vejam que eu não quero, em hipótese nenhuma, isso aí é uma questão de honra, que vocês deixem a questão descritiva sem responder, certo? Podemos firmar esse acordo? Eu quero que vocês se manifestem, porque em questões objetivas, elas podem ser aí um chute, eu posso utilizar daquela técnica de eliminação, né? Porque ali está a minha resposta, não tem como fugir dali. Mas eu quero que vocês se expressem, eu quero conhecer vocês. E é por meio dessa questão que eu vou conhecer um pouquinho do que vocês estão aí aprendendo nesse processo. Então, vamos lá. Questão 4. Explique a importância da revisão bibliográfica na pesquisa científica e como ela contribui para os trabalhos desenvolvidos nas demais disciplinas cursadas nesse semestre. Nesse momento, professor, eu acho que a gente pode ir abrindo. Lógico que vocês sejam bem sucintos. Vamos pegar aí umas 3 pessoas que possam aí se manifestar por meio do áudio, só para a gente ter uma amostra de como que está aí o processo de associação do conhecimento que nós estamos vivenciando com as experimentações que vocês estão tendo nas demais disciplinas. Boa Primeiro, noite. o que é uma revisão bibliográfica? Pode falar. Eu acho que nós precisamos de um ensino mais teórico e técnico ao mesmo tempo para a nossa experiência, tanto acadêmica como pessoal.
Perfeito, muito bem. Então, o que você quis falar para a gente é que o conhecimento que nós estamos desenvolvendo ao longo das disciplinas, elas precisam de autores que validem esse conhecimento, que seria por meio de revisitar, de revisar as bibliografias, os autores que trabalham sobre aquele assunto, é isso? Isso. Muito bem. E como a consulta a esses autores estão sendo benéficas na hora de vocês realizarem as atividades que são passadas para vocês? Bom, está sendo um pouco difícil, porque é o primeiro semestre, mas estamos cursando bem. Muito bem, muito bem. É isso. Só não deixem de completar a resposta, porque essa pergunta, ela é duas questões em uma. Ó, explique a importância da revisão de literatura na pesquisa científica, por que a revisão de literatura? A revisão de literatura científica, ela é importante por conta disso. E como ela contribui para os trabalhos desenvolvidos nas disciplinas, tá? Então, por exemplo, na hora que os professores forem avaliar a questão de vocês, eles vão identificar na resposta. Ele respondeu, o aluno respondeu qual é a importância da revisão bibliográfica na pesquisa científica? Respondeu. E ele fez a conexão com os trabalhos que ele cursa nas disciplinas? Essa revisão contribui para os trabalhos acadêmicos? Sim, ele respondeu isso. Então, a questão vai valer a pontuação completa. Porque pode ser que, se você responder só a primeira parte da pergunta, ela vai valer só a metade. Tudo bem, pessoal? Essas foram as questões, apenas 4 questões, mas vocês conseguiram ver que eu passei por todos os conteúdos, tá? Então, todos os conteúdos, deixa eu só interromper aqui a apresentação, para ficar aqui de frente com vocês. Então, vai ter questões só de uma aula, professora? Não. Eu peguei praticamente 2 questões por aula, tá? Então, todo o conteúdo que foi passado vai ter aí, em média, 2 questões. E mais uma questão como essa, descritiva, que vocês vão ter um tempinho aí para se manifestar. Tá? Ela é só teórica? Vocês perceberam que não. Ela é teórica, porque a gente precisa ver o que é que vocês assimilaram aí dos conteúdos que foram trabalhados, mas eu quero que, principalmente, vocês percebam a importância desses conhecimentos para a vida cotidiana acadêmica de vocês. Professor? Gostinho? Olá. Sim. Sou o Clésio aqui do Polo Sítio Novo Tocantins. Boa noite a todos. Boa noite, Clésio. Então, tentando, né, responder aquela pergunta, a última, agora a quarta. Haja vista, ela não é uma pergunta, não é uma pergunta fácil de responder, tá? Uhum. Entretanto, fiz aqui umas observações, até mandei aqui a mensagem. Se me permitir, eu quero descrevê-la aqui. Tá Fique bom? à vontade, é um prazer ouvi-lo. Respondendo, né? Então, a revisão bibliográfica ela é essencial na pesquisa científica, ao meu ver, pois ela permite a análise crítica e aprofundada do conhecimento já existente sobre um determinado tema. Meu Deus, está muito bem elaborada, Clésio. Tentando aqui um pouco, né? Agora vamos ver se está completa. Vamos lá. Vamos lá, para ganhar o 10, né? Tentar ganhar, né? Não precisa nem fazer a prova, viu? Não é? Pronto, está dispensado. Aí, não obstante essa observação, ela ajuda também a contextualizar a pesquisa, né? Identificar lacunas, estabelecer uma base teórica sólida para o desenvolvimento do estudo. Além disso, ela vai contribuir para a fundamentação dos trabalhos acadêmicos em outras disciplinas. Professor Giovanni, tem como dispensar o Clésio da avaliação? Que eu acho que eu quero dispensar ele da avaliação. Gente, por favor, me ajuda. Eu fico me cuidar. Não, o Clésio aí, ó. Parabéns, viu, Clésio? Parabéns, tá certinho.
Mas não Aí, tem como expressar, não, viu? Não vai não, né? Vai não. Se tamo ele deu junto. conta de responder aqui, ele vai dar conta de responder lá também, não é? Será, hein? Vai tirar de Aí, como é letra. que eu vou colar dele? Aí, colar. Aí, concluindo aqui meu raciocínio, né? Ah, Além disso, contribui para a fundamentação dos trabalhos acadêmicos em outras disciplinas, auxiliando na formulação de argumentos bem embasados e na construção de novos conhecimentos com base em referências confiáveis. Dessa forma, a revisão bibliográfica melhora a qualidade das produções acadêmicas e amplia a compreensão dos temas estudados. É isso aí, né? Eu fiz um resumo do que eu compreendi um pouco, né? não, tá ótimo, Clésia. A gente está brincando, mas é para a gente poder tornar esse ambiente mais agradável, né? Porque quando se fala de avaliação, sempre tem aí uma angústia muito grande, né? E o momento da avaliação, ele é um momento aí, de uma autoanálise, né? Então, ele não tem o objetivo de punir. Em nenhum momento a avaliação ela deve ter o objetivo de punir, mas ela deve ter o objetivo de consolidar os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo aí da nossa formação. Então, tornar esse ambiente mais descontraído é apenas para isso. E não é de nenhuma forma dando menos importância à nossa disciplina, aos conteúdos, mas é tornar esse ambiente aí realmente muito leve, né? Se a gente estuda, se a gente participa, esse momento da avaliação, ele precisa ser um momento leve. E um momento que a gente saia, nossa, gente, olha o quanto eu aprendi durante esse processo, né? Foi tão pouco tempo, foram apenas alguns meses, mas olha a quantidade de conhecimento que foi acumulado. Muito bem, foi ótima a sua, foi uma resposta bem rebuscada, né? Mas vocês podem responder aí com as palavras de vocês, tá? Apresentando aí a vivência mesmo. Vocês podem ser, inclusive, coloquiais mesmo aí na resposta de vocês, porque o objetivo é esse, tá? Mais uma contribuição. A última contribuição. Boa noite. Boa noite. Diene? Está me ouvindo? Ô, Está me Diene. ouvindo? Estou sim. Diene. Diene. Igual, tem várias coisas, igual também tem um lado ruim, né? Que é tempo consumido, sobrecarga também de informações. Eu não vou explicar todas, porque é uma série de coisas, né? Dificuldade em encontrar fontes confiáveis também, risco de viés. E também, em nosso cotidiano, a revisão, ela pode ser como tomada de decisões informadas, resolução de problemas, aprendizado contínuo, melhoria da comunicação, porque a melhoria da comunicação, ela está em todas as áreas, né? Que é o desenvolvimento de habilidades críticas e também é importante que pode ser aplicado em nosso dia a dia para melhorar nossa tomada de decisões e resolução de problemas, igual eu tinha falado. E se a gente for entrar a fundo nesses aspectos, a gente vai ver que tudo, várias coisas dependem dessas coisas também, né? Se a gente for entrar a fundo e pesquisar bastante. Muito bem, Jenny, é isso mesmo. Eu só vou apresentar aqui novamente para vocês essa alternativa só para conduzir vocês no processo de leitura, tá? Porque eu sou uma pessoa que o meu objetivo é que vocês realmente saiam aí bem-sucedidos. Eu já falei que essa questão eram duas perguntas em uma. E que a pontuação que vocês vão receber é somente se vocês responderem as duas. Então, percebam bem aí os comandos. E não se atropelem, não fiquem aí... qual é o termo que eu poderia utilizar? Afobados, né? Em responder aí de forma rebuscada. Não é necessariamente isso que eu quero. O que eu quero é que vocês percebam os comandos e respondam a esses comandos. Deixa eu só apresentar aqui. Só um minutinho. Só para a gente ver exatamente aqui, olha. Compartilhar. Vamos lá. Ó. Só na última questão aqui. Vou aqui. Perceba, ó. Quais são os comandos? Ó, explique.
explique. Então, esse comando aqui é uma questão. Explique a importância da revisão bibliográfica na pesquisa científica e como ela contribui para os trabalhos, tá? Então, se nós fizermos uma leitura bem feita da pergunta, não tem como a gente deixar de responder de forma objetiva a essa pergunta, certo? Alguma contribuição? Desculpa aí? interromper a senhora. Sim. Rapidinho, igual tem várias provas também que eu já fiz, tanto na escola quando eu estudava, várias perguntas praticamente já dá a resposta para a gente, se a gente ler com atenção. Também. Não é o caso dessa daí, né? Porque ela não deu resposta, mas tem muitas perguntas que elas realmente, no próprio enunciado, já apresenta a resposta. Mas eu queria era que vocês ficassem atentos ao Professora, comando. Sim. só queria complementar uma coisa, que eu estou entendendo direitinho o que a senhora está querendo falar, mas alguns colegas não estão entendendo. É que, muitas das vezes, a gente pega só uma parte genérica da pergunta e vai procurar o significado dela sem atentar para o que a questão está pedindo. Ela está falando a importância da revisão bibliográfica dentro do trabalho científico. E depois complementa de que maneira isso vai contribuir para disciplinas que foram estudadas no semestre. Então, ser bem específico no que está sendo pedido. Exatamente, Wallace. Não fiquem devagando ali sobre... Não, a pergunta é essa. E a pergunta é essa, eu vou me ater à resposta, tá bom? Então, não vá ficar lá, não quero nada rebuscado, eu quero apenas que vocês foquem ali no enunciado, no que está perguntando e respondam. É exatamente isso que você falou. Muito bem, muito obrigada pelas contribuições, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada aí pelas contribuições no chat, foi um momento, para mim, muito agradável, né, porque vocês poderiam estar aí por fora do conteúdo, mas mesmo que tenham uma ou outra alternativa que sinalize aí para algo que direcionasse vocês para questões erradas, a própria leitura aí das questões, elas dão um sinal, evidências de que vocês estão aí por dentro, tá? Muito obrigada. Alguma outra contribuição, professor Giovanni, para nós finalizarmos o nosso encontro? Professora, é só o seguinte, quando estava dando aula aqui, eu fiz outra lista aqui no meu e-mail pessoal, que qualquer pessoa pode acessar sem precisar entrar no e-mail da Uniteams, tá? É só para deixar isso aí. Pegou o assessor, são 2 perguntas básicas, o nome completo e o polo, para facilitar o professor EAD dar a nota para eles, tá? É só botar o nome e o polo, pronto. E enviar, é simples. E, professor, e por que você não faz assim mais fácil? Manda para os tutores dos polos? A lista está aqui, ó, tá o link aqui, ó, certo? Nós precisamos responder agora, tá, Fernando? Para a gente saber okay. que os 239, 240 estiveram aqui conosco. Acessem aí no chat e já verificam aí se tem algum problema. Muitos já estão respondendo aqui, ó. Muito bem. Se uns responderam, vai dar certo para todo mundo, não vai? Vai. Acho que a gente já pode encerrar a gravação, professor, só para ficar leve para quem for revisitar. Então, pessoal,